E é isso. Bom dia a todos. Estamos na nossa penúltima aula da Escola Dominical, no último capítulo de 1 Coríntios. Vamos começar antes com uma oração? Senhor Deus, te pedimos pela tua graça, tua misericórdia, Pai, o teu amor que se derrame sobre nós, nesse estudo desse último capítulo de 1 Coríntios, Pai. Tantas coisas nós vimos e somos gratos porque o Senhor tem nos dado essa oportunidade, esse privilégio de estudarmos a Tua Palavra. E te pedimos, Pai, que a Tua Palavra venha estar entrando em nossos corações, causando transformação de vida, venha estar mudando aquilo em nós que precisa ser mudado, nos constrangendo e nos aperfeiçoando no Teu amor, Pai. Te pedimos pelo resto desse momento, que o Senhor esteja nos ensinando, Pai, e nos abençoando também. Guarde aqueles que estão para chegar, entregamos em tuas mãos. Em nome do Senhor Jesus, amém. Bom, acho que todos me ouvem, né? Queria rapidamente fazer uma breve recapitulação de tudo que a gente já viu, já que estamos no último capítulo de 1 Coríntios, né? E chegamos finalmente ao final de 1 Coríntios, né? Foi uma longa e prazerosa caminhada, não sei para vocês, mas para mim foi muito legal, muito bom estudarmos novamente essa rica e preciosa carta de Paulo para a igreja de Corinto, né? E a gente pôde aprender valiosos e preciosos ensinamentos de como deve ser a vida em comunidade, em comunhão com os irmãos, né? Na presença de Deus. E também a gente viu, né, preciosas instruções sobre como devemos conduzir, entender acerca de alguns temas específicos, né, alguns espinhosos da vida cristã. A gente viu, né, que não deve haver divisões e partidos nas igrejas, porque Cristo não está dividido. Antes, é o único Senhor da igreja e o único a quem devemos prestar amor, devoção e lealdade total. A gente viu também, né, que é um grande perigo sermos influenciados pelas buscas e pelos prazeres e sabedoria do mundo, né, que podem resultar em uma vida de orgulho, arrogância e imoralidade. A gente viu, assim, que devemos nos fundamentar nos ensinamentos e na vida do próprio Senhor Jesus Cristo, buscando a sabedoria de Deus e não do mundo, buscando em tudo glorificar a Deus com nossos corpos fugindo do pecado. Paulo, então, começa, a gente viu, tratar de assuntos específicos levantados pelos coríntios, né? A gente viu que, seja na condição em que estivermos ao sermos encontrados por Cristo, né, casados, separados, viúvos ou solteiros, quando ele fala acerca do casamento, te viu que devemos viver, seja na condição que estivermos, da maneira correta e em plena consagração ao Senhor. Te viu também acerca da questão da comida sacrificada aos ídolos, o princípio do amor, da renegação deve reger essa questão, e na verdade toda a vida cristã, buscando não a destruição, mas a edificação dos irmãos. Te viu também, né, como a gente deve proceder na ceia do Senhor, nos lembrando de todo o seu rico, precioso significado e participando com muito temor, sem fazer acepção de pessoas. Te viu acerca também dos dons espirituais que servem não para a autoglorificação, nem para se colocar acima dos outros pelas riquezas dos dons manifestados, mas, acima de tudo, os dons servem para o bem comum, né? Para a edificação da igreja, conduzidos pelo trilho da vida cristã, que é o amor. E, finalmente, né, duas semanas atrás, a gente viu como Paulo conclui toda a sua mensagem, dizendo que devemos nos apegar firmemente à mensagem do Evangelho, que tem a ressurreição de Cristo como base de base de sustentação, né, de toda a fé cristã. A gente viu, né, como Paulo se empolga de maneira épica ao falar desse tema e como ele conclui de maneira prática tudo isso. Devemos nos manter firmes, inabaláveis e dedicados à obra do Senhor. Então, chegamos ao último capítulo de 1 Coríntios, né? E para não ficar só eu falando aqui, eu queria pedir para o tio João, você poderia ler capítulo 16, por favor? Estou lendo a versão Almeida, revista e atualizada. Diz assim: quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte
em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. E quando tiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que aprovardes. Se convier que eu também vá, eles irão comigo. Irei ter convosco por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo percorrer a Macedônia. E bem pode ser que convosco me demore ou mesmo passe o inverno, para que me encaminheis nas viagens que eu tenha de fazer. Porque não quero agora ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu e há muitos adversários. E, se Timóteo for, vede que esteja sem receio entre vós, porque trabalha na obra do Senhor, como também eu. Ninguém, pois, o despreze, mas encaminhai-o em paz, para que venha ter comigo, visto que o espero com os irmãos. Acerca do irmão Apolo, muito lhe tenho recomendado que fosse ter convosco em companhia dos irmãos, mas de modo algum era a vontade dele ir agora. E irá, porém, quando se lhe deparar boa oportunidade. Sede vigilantes, permaneceis firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Todos os vossos atos sejam feitos com amor. E agora, irmãos, eu vos peço o seguinte: sabeis que as casas de Estéfanas são as primícias da Acaia e que se consagraram ao serviço dos santos, que também vos sujeitei a esses tais, como também a todo aquele que é cooperador e obreiro. Alegro-me com a vinda de Estéfanas e de Fortunato e de Acaico, porque esses supriram o que da vossa parte faltava, porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao vosso. Reconhecei, pois, a homens como esses. As igrejas da Ásia vos saúdam. No Senhor, muito vos saúdam Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles. Todos os irmãos vos saúdam. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. A saudação escrevo a eu, Paulo, de próprio punho. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Maranata, a graça do Senhor Jesus seja convosco. O meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. Obrigado. Bom, o conteúdo desse capítulo, né, como vocês puderam ver, é essencialmente prático, né, de modo que quando estudamos ele de uma maneira panorâmica como um todo, né, podemos encontrar algumas características da Igreja de Jesus Cristo, né, é claro, espelhadas na Igreja de Corinto, mas algumas características, alguns princípios, princípios gerais, características da Igreja, né, e que a gente deve aprender e tomar como lições de vida em comunidade para as nossas igrejas nos dias de hoje, né. Então, lendo esse capítulo de um modo bem panorâmico, assim, de modo geral, a gente consegue ver 4 pontos, 4 características da igreja, né? O primeiro delas é que a Igreja de Cristo é uma igreja internacional e interdependente, né? O segundo é que, né, todas as igrejas certamente encontrarão oportunidades e, com isso, também desafios e oposição. Terceiro ponto é que as igrejas, a igreja, na verdade, deve ter um outro modelo de liderança, né, diferente do mundo. E em quarto, que toda igreja de Cristo deve ser dependente da graça e do amor de Deus em Jesus Cristo. Então, eu queria explorar com você esses 4 pontos, né, começando pelo primeiro, igreja internacional e interdependente. Então, ao longo do capítulo, né, não sei se vocês perceberam, Paulo menciona pelo menos 5 províncias romanas, sem contar a própria cidade de Corinto, a qual a carta se endereçava, né? Ele fala da Galácia, lá no versículo 1, ele fala da Judéia, que é Jerusalém, no versículo 3, ele fala da Macedônia, lá no versículo 5, fala da Acaia, lá no versículo 15, e da Ásia, né, versículo 19. E essas áreas do Império Romano refletem culturas e condições bastante diferentes. A gente pode encontrar várias antíteses, né? Pensando nesses países mencionados, né? Nessas regiões mencionadas, como europeia e oriental, judaica e gentia, grega e romana, urbana e rural, né? E se a gente continuar pensando, dá para encontrarmos mais ideias que são de aparente oposição e que o mundo vê como de difícil conciliação.
No entanto, né, essas várias antíteses que a gente pode encontrar, na verdade, revelam a beleza do evangelho que intrigam e fascinam a muitos, né, inclusive a muitos cristãos ainda hoje. Vemos, então, como pelo poder do evangelho, a Igreja de Cristo penetrou e permeou todas essas situações em que o mundo dificilmente daria crédito, né, e nem se esforçaria para tentar unir ou reconciliar. Essa é a mensagem e o poder sobrenatural e transformador do Evangelho que une as coisas, né? Não só as coisas, mas instituições, pessoas, tudo isso coisas que o mundo jamais imaginaria ser possível de fazer, né? É pelo Evangelho, como o próprio apóstolo Paulo fala, lá em Gálatas 3, 26 a 28, diz, né? Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo. E de maneira semelhante, né, Paulo também reforça essa mensagem lá em Colossenses 3, né, nos versículos 9 a 11. E diz assim: visto que vocês já se despiram do evangelho, do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem de seu Criador. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Né? Então, sim, a Igreja de Cristo possui esse caráter internacional. Mas mais que isso, ela possui uma interdependência entre as diversas igrejas locais e internacionais que a compõem. E essa interdependência pode ser expressa de diversas maneiras. E aqui a gente vê como ela pode se manifestar por meio de duas frentes, né? Primeiro, a partilha de dinheiro e de recursos e a partilha de ministérios. Então, sobre a partilha de recursos, a gente vê que Paulo destaca a grande oportunidade, o privilégio, a responsabilidade de atender às necessidades das outras igrejas. E ele menciona a igreja de Jerusalém, que em especial havia sofrido muito com a perseguição e dispersão de seus membros, né? De modo que se via em necessidade de recursos materiais. Então, Paulo insiste que os coríntios se habituassem a separar uma quantia regular todas as semanas como oferta, né? E, na verdade, essa oferta provavelmente fazia parte do culto regular daquela igreja. E a quantia deveria ser determinada de acordo com o que cada cristão recebesse das mãos de Deus, com espontaneidade e com regularidade. Mas com isso, Paulo não estava simplesmente interessado em levantar recursos para ajudar aqueles que não tinham muito, né? Mas mais ainda, Paulo queria que tudo aquilo fosse um sinal de algo mais, de algo maior, de algo peculiarmente especial naqueles tempos de separação e exclusão social e étnica, né? Paulo queria sinalizar tanto para os cristãos gentios quanto os judeus que todos eles são parte da mesma família, do mesmo povo, resgatados, remidos e comprados pelo sangue de Cristo e unidos pela mesma fé no Senhor. E sim, então compartilhar a nossa prosperidade material, que na verdade é a bênção de Deus a nós dada, é apenas uma das maneiras pelas quais a interdependência do corpo de Cristo se manifesta. Uma outra maneira, por meio de qual essa interdependência se manifesta, é a partilha de ministério, né? Por meio do serviço de irmãos de diferentes lugares, de diferentes igrejas locais. E Paulo, especialmente, menciona aqui, né, nesse capítulo, 4 nomes em especial: Timóteo, Apolo, Áquila e Priscila. Todos eles foram de imensa ajuda no crescimento da igreja, de modo que eram referências no ensino e instrução da palavra. E esse intercâmbio de ministérios entre igrejas de culturas completamente diferentes é igualmente construtivo nos dias de hoje. E, novamente, né, tudo isso reforça ainda mais a beleza da Igreja de Cristo. Essas verdades que a gente acabou de ver desafiam hoje muitas igrejas locais, né, que se isolam das outras, que se acham autossuficientes, que se fecham para as outras igrejas e até para o mundo. Mas a Igreja de Cristo não é essa.
Essas verdades que a gente viu desafiam também a cada um de nós a reconhecer as bênçãos de Deus e a partilharmos o que dele recebemos com os necessitados. Gosto muito de uma provocação que o C.S. Lewis faz lá no Cristianismo Puro e Simples. Ele lança o desafio, só trazendo mais ou menos uma reflexão assim, né? Se as nossas contribuições não têm machucado o nosso bolso, talvez não estejamos sendo verdadeiramente generosos. De fato, né, a Igreja de Cristo possui esse caráter internacional e interdependente. Eu recebi aqui uma mensagem de que a minha conexão está instável. Vocês estão me ouvindo, ok? Tudo certinho? Bom, vou continuar então. Então, sim, a Igreja de Cristo é internacional e interdependente. E a Igreja certamente encontrará oportunidades, desafios e oposição. Esse é o segundo ponto que a gente pode ver aqui nesse capítulo, né? Então, Paulo muito provavelmente escreveu 1 Coríntios quando estava em Éfeso, do outro lado do mar Egeu. E lá ele havia permanecido por mais de 2 anos, pois via uma grande abertura para o evangelho naquele local. Em Atos 19, né, que relata a estadia de Paulo em Éfeso, né, vemos alguns difíceis episódios que Paulo vivenciou, mas nada o impediu de proclamar o evangelho, de modo que a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente em Éfeso. Mas se Paulo teve grandes oportunidades em Éfeso, também enfrentou oposição maldosa, dura e planejada, né? A oposição ao evangelho pode vir em diferentes níveis e intensidades, né? Em Atos 19, a gente pode identificar 3 níveis de oposição ao evangelho. O primeiro deles é o nível de oposição dos poderes do mal, o segundo é dos interesses econômicos e o terceiro é dos sistemas religiosos, né? Então, Paulo confrontou os poderes do mal por meio da pregação do evangelho, curando enfermidades e expulsando demônios. E lá, 2 dramáticos episódios nos chamam a atenção, em que muitos dos que creram queimaram seus livros de ocultismo em uma fogueira pública, né? E outro episódio bem emblemático, né, em que alguns judeus expulsavam demônios em nome de Jesus a quem Paulo prega, né? Aí o demônio vai lá e espanca eles. Então, sim, onde há oportunidades, há também imensa oposição dos poderes do mal ao evangelho. Mas não só os poderes do mal se opõem, como também os interesses econômicos. Paulo enfrentou intensa oposição da associação de ouvires, liderados por Demétrio, os quais viram seu negócio de ídolos de prata derreter, ao passo em que muitos abandonavam a idolatria para servir ao Deus vivo ao ouvirem o evangelho. Então, não são poucas as vezes em que o evangelho é pregado fielmente e logo entra em choque com os interesses econômicos e dos influentes. Não são poucas as vezes. E Paulo também encontra a oposição da hierarquia judaica, que se recusaram a crer e começaram a difamar e a proclamar fake news acerca do evangelho para as pessoas de Éfeso, né? E tal oposição religiosa é tão vívida, né, que ao longo da história da igreja a gente pode verificar que praticamente todas as janelas de oportunidades de expansão do evangelho ao longo do mundo foram acompanhadas de oposição da liderança oficial em questões religiosas. Mas há uma lição nisso tudo que a gente pode aprender com as experiências de Paulo, né? A lição é essa, de que a presença da oposição não indica que nos desviamos da vontade de Deus, né? Então é falsa a insinuação de que tudo ocorre bem quando temos um bom relacionamento com o Senhor. O Novo Testamento não ensina isso. A vida cristã não é um mar de rosas, né? A verdade é que aonde há oportunidades para o evangelho, é quase certo que haverá oposição dos mais variados níveis e intensidades. Mas Deus é maior que tudo isso, e nada deve nos abalar. Como vimos no final do capítulo 15, no Senhor nosso trabalho não será em vão. Então, sim, a Igreja de Cristo certamente encontrará, onde encontra oportunidades,
é quase certo que encontrará desafios e oposições. E o terceiro ponto que a gente pode aprender aqui é que a Igreja de Cristo possui um outro modelo de liderança. Ao longo da carta, a gente viu como os valores do mundo, né, como a sabedoria, a boa oratória, o orgulho, a arrogância, que muitos dos coríntios estavam buscando, né, influenciados pelo meio e a cultura em que viviam, impactava de modo bastante negativo a maneira como os coríntios viviam como igreja, como comunidade de Cristo, e impactava também bastante negativamente o seu conceito de liderança. Te viu como Paulo exorta-os a corrigirem essa maneira de pensar, não buscando nem se baseando em sabedoria e poder humanos, mas na sabedoria de Deus proveniente do Espírito Santo e na autoridade do poder do reino de Deus. Paulo, então, novamente, volta a esses temas, dando 2 exemplos práticos que nos ensinam verdades acerca da essência da liderança cristã segundo a vontade de Deus. O primeiro exemplo prático que ele nos dá é a orientação que ele dá aos coríntios para que tenham cuidado de não constranger Timóteo, né? De modo que Timóteo não tivesse nada a temer enquanto estivesse em Corinto, pois estaria a serviço da obra do Senhor, assim como Paulo estava e vivia, né? Timóteo era consideravelmente mais novo que Paulo, e o apóstolo praticamente o considerava seu filho. Por que Paulo fala isso, né? Para que os coríntios não tenham cuidado de constranger Timóteo, né? Timóteo provavelmente também não era o tipo ousado, né? E provavelmente nem tinha falta de coragem. Possivelmente o seu problema é que ele não era, problema entre aspas, né? É que ele não era o que nós chamaríamos hoje de uma personalidade forte. Então havia o risco de que os sofisticados coríntios o olhassem com desdém, talvez o fizessem sentir medo e até talvez o impedissem de fazer o trabalho que ele fora enviado para fazer, especialmente ensinar e instruir. Ou seja, a exortação de Paulo à igreja de Corinto para que não intimidem nem desprezem Timóteo nada mais é do que uma aplicação básica e prática das coisas que ele já vinha falando na carta. Porque ao verdadeiramente receberem bem Timóteo e darem a ele o encorajamento para ensinar e instruir, os coríntios estariam deixando de lado a arrogância que os tornava cheios de si e que tanto os havia prejudicado. E com isso também estariam adotando uma atitude mais propriamente cristã. Então, sim, o ministério é realmente uma questão delicada. E muitos a quem Deus quer usar de maneira especial e poderosa na obra da igreja não são o que o mundo considera como líderes naturais. E, na realidade, às vezes, esses líderes naturais podem permitir que sua personalidade bloqueie o caminho do evangelho. E esse foi um dos problemas que Paulo identificou em Corinto, né? De modo que enviar Timóteo lá pareceu ser um brilhante movimento estratégico de Paulo para ensinar àquela igreja verdades acerca da liderança cristã. E nos ensina hoje também essas verdades. Então, como eu disse, Paulo ensina verdades acerca da liderança cristã com 2 exemplos. Primeiro, a gente viu com o de Timóteo. E o segundo exemplo prático é a orientação de Paulo para que os coríntios valorizem e se submetam às pessoas como as da casa de Estéfanas. A grande família de Estéfanas percebeu a importância de simplesmente ficar à disposição da comunidade cristã e deram prioridade a atividades tais como exercer o dom da hospitalidade, o serviço e o suprimento das necessidades dos cristãos. E assim eles se consagraram para servir aos outros e atender às suas necessidades. Atitudes essas de verdadeiros líderes cristãos, como Paulo aponta. E, na verdade, né, isso não era nenhuma novidade. Paulo somente havia reforçado o ensinamento que o próprio Senhor Jesus já havia dado quando lavou os pés dos discípulos, né, lá em João 13. Lá, e em outras ocasiões dos evangelhos, Jesus ensinou que no reino de Deus, os que servem o próximo são os maiores são maiores do que os que são servidos. Jesus também ensinou
que no reino de Deus os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Isso não era nenhuma novidade. E essa visão, na verdade, é um desafio às nossas noções e práticas de liderança. Porque temos a tendência de admirar e conceder liderança àqueles que receberam determinado tipo de educação, tem alguma facilidade de expressão e uma capacidade geral de pensar e falar por si mesmos, né? Em outras palavras, temos a tendência de dar importância àqueles que se encaixam nos critérios seculares de liderança. Mas será que já alguma vez já pensamos seriamente na perspectiva cristã de liderança como serviço? A liderança autêntica e sólida de uma igreja local deve vir de pessoas que se entregam ao serviço ao próximo. E essa liderança não depende de cultura, qualificações, títulos ou algum carisma natural, mas antes, como tudo, procede da graça de Deus. E acho que um último detalhe que a gente pode aprender da casa de Estéfanas nisso tudo é que um dos testemunhos mais eficazes da realidade da ressurreição de Cristo é o modo, na vida de uma família, das pessoas, é o modo como uma família cristã faz do serviço o seu estilo de vida começar em sua casa. A começar na casa. Pois de nada adianta fazer o serviço para fora enquanto o para dentro não é feito, né? Toda a casa de Estéfanas vivia assim, servindo em primeiro lugar dentro de casa, de modo que esse serviço irradiava naturalmente para fora de suas casas. Sim, a igreja possui um outro modelo de liderança, muito diferente do mundo, e é baseada no serviço. E chegando ao fim, né, a gente pode ver que a igreja de Cristo deve ser dependente da graça e do amor de Deus. Nos versículos finais de 1 Coríntios, né, nesse capítulo 16, de forma abrangente, a gente vê que Paulo envia saudações de todas as igrejas da região, né? Com isso, Paulo quer lembrar os coríntios de que eles não são o único povo que o evangelho alcançou, mas que eles fazem de uma família muito maior, cujas algumas marcas principais dessa família é o amor e o respeito mútuo, né, os quais eles deveriam viver. Em seguida, né, quase ao final da carta, onde normalmente se traziam palavras de louvor, conforto e encorajamento aos irmãos, né, como é típico desse gênero literário, de maneira estrondosa, Paulo traz na mesma perícope duas frases que aparentemente se opõem e que de cara podem causar grandes espanto, né? A primeira delas é uma maldição. Se alguém não ama o Senhor, seja amaldiçoado, seja anátema, como o tio João leu. E à primeira vista, né, pode parecer muito forte e desnecessária essas palavras, né? Mas enxergando-a inserida no contexto geral da carta, são palavras ao mesmo tempo incisivas e exortadoras. Exortadoras porque Paulo não quer terminar a carta com um simples e ingênuo sentimento de que tudo vai dar certo e que não há nada com que se preocupar, pois em última análise, o que realmente importa é o amor que os cristãos têm pelo próprio Senhor. O que acontece aqui é que na mente de Paulo, isso vem do antigo mandamento e oração de Israel, né? De amar ao Senhor, nosso Deus, com todo o nosso coração, lá em Deuteronômio 6:5, né? O famoso Shema. E esse mandamento estava no coração, no centro da antiga aliança. E quando a Bíblia fala de aliança, normalmente fala em termos do resultado da obediência a essa aliança, que resulta em vida e bênçãos, e fala em termos da desobediência a ela, que resulta em maldições, condenação e morte. Assim, qualquer um que não ame o Senhor, diz Paulo, deve ser amaldiçoado. Palavra essa que remetia não a algo místico e fantasioso, mas sim ao banimento da aliança, da presença do povo de Deus. E aqui é importante esclarecer que Paulo não está se referindo aos incrédulos em geral, mas sim àqueles de dentro da igreja de Corinto que estavam provocando tanta perturbação naquela igreja e sofrimentos ao apóstolo. E essas palavras, de fato, também são incisivas, né?
porque são verdadeiras e alertam o grande perigo de alguns cristãos estarem fortemente apegados às suas próprias conquistas espirituais e filosóficas, que poderiam simplesmente se esquecer do essencial, né? O que é o essencial? É o amor, a lealdade, a devoção, a obediência que eles deviam ao Senhor, quem os comprou das trevas e os trouxe para a vida, com sua própria vida, morte e ressurreição, né? Então, Paulo está alertando que, na busca por essas conquistas espirituais e filosóficas, os coríntios podiam estar se esquecendo do essencial, que é o amor ao Senhor. E sim, Paulo dá uma grande advertência, trazendo a dura e simples verdade de que, se o coração de um homem não está inflamado pelo amor, de amor pelo Senhor, falta-lhe o que há de fundamental. E em seguida, né, Paulo traz a segunda frase, que é basicamente um clamor e uma oração. Vem, Senhor. Nos escritos originais, Paulo usa uma expressão aramaica, maranata, que se traduz por vem, nosso Senhor. Essa frase era um clamor para que o reino de Deus viesse, para que o Senhor Jesus voltasse logo como Senhor e Rei. E realmente, muitas pessoas estranham o fato dessas duas frases aparentemente opostas estarem juntas na mesma perícope, né, na mesma frase. Mas, na verdade, ao fazer isso, Paulo é simplesmente brilhante, né? Por quê? Porque orar pela vinda do Senhor é a oração mais natural daqueles que o amam. E incentivar a igreja a fazer essa oração era uma exortação àqueles cujo amor está esfriando. Fazer essa oração expressa a ansiosa esperança que a igreja daqueles primeiros tempos tinha do rápido retorno do Senhor Jesus Cristo. E nós? Será que as nossas expectativas e anseios têm o mesmo fervor que Paulo tinha e desejava que aqueles cristãos, né, os coríntios, tivessem? Temos orado e ansiado calorosamente pela volta do Senhor Jesus? Ou será que nossas orações estão focadas em nossos próprios planos de vida, pedindo por mais tempo para que possamos alcançar esses ou aqueles objetivos de sucesso? Que o Espírito Santo nos constranja e nos corrija, caso estejamos fazendo nossas orações com foco errado. E, finalmente, Paulo conclui sua carta, finalizando-a não simplesmente com palavras de um amor frio e exortações de julgamento, mas trazendo uma confortante e encorajadora mensagem de graça e de amor em Cristo Jesus. Paulo desejava a graça de Deus em Cristo para todos os coríntios, todos, mesmo e especialmente aqueles para que lhe causaram tantos problemas e foram de grande oposição a Paulo. Era assim, porque tal era o amor em Cristo que Paulo tinha pelos coríntios, que nenhuma rebelião ou acusação contra ele poderia extinguir seu amor por aquela amada igreja. E acho que tudo isso, sim, tem muito a nos ensinar. É pela graça e amor de Deus em Cristo que diferentes povos e nações da terra tornam-se um povo. É pela graça e o amor de Deus em Cristo que todas as nossas necessidades são supridas. É pela graça e amor de Deus em Cristo que encontramos forças diante das oposições que se levantam contra nós. É pela graça e amor de Deus em Cristo que somos capacitados a servir e a suprir as necessidades dos irmãos. Pela graça e amor de Deus em Cristo que podemos amar ao Senhor e ser a igreja que Ele quer que sejamos. E é pela graça e amor de Deus em Cristo que podemos orar, Maranata, vem Jesus. Que Deus tenha misericórdia de nós e derrame abundantemente de sua graça e de seu amor sobre nós. Amém? E era isso que eu queria trazer aí para a igreja hoje com o final de 1 Coríntios, capítulo 16. E espero que todos tenham sido bastante edificados com o estudo dessa carta. Eu, pelo menos, fui e oro para que a igreja, que os irmãos tenham sido também.
E agora eu abro para os comentários dos irmãos, fiquem à vontade. Se alguém quiser comentar alguma coisa, pode falar. Bom, se ninguém comentários, a gente pode encerrar a aula hoje. Queria pedir para o tio Robert, quer falar alguma coisa? Você pode orar para a gente finalizar, por favor, tio Robert? Senhor, nós somos gratos pela Tua palavra. Ela é tão rica que cada frase, cada versículo tem uma profundidade insondável. Nós somos gratos porque nós lemos esse livro, mas depois de ler, a gente tem a sensação que tem muito mais coisas que ainda precisamos aprender, a entender e a viver. E obrigado pela oportunidade e pelos irmãos que conduziram essa série de estudos. Que o Senhor derrame ao seu entendimento, iluminando os olhos do coração e entendimento espiritual, não só para quem o Senhor já fez, daqueles que estudaram esse livro, mas toda a igreja, que a gente tem essa sede de buscar na Tua palavra, de entender não a letra, não a palavra, mas o que é a Tua vontade que está atrás de tudo isso. Que o Senhor quer nos orientar, que nos conduzir a uma vida abundante em Ti, que conduzir Tua igreja para ser uma igreja vitoriosa, igreja cheia de graça, que possa manifestar a Tua glória. Senhor, nós não temos como, cada vez que nós lemos mais a Tua palavra, mais nós ficamos admirados do que o Senhor tem guardado para nós. Então, nós agradecemos por esse escola dominical dessa série que termina hoje, esse livro. E, Senhor, nós já estamos pensando no que o Senhor vai nos trazer e com grande expectativa do que o Senhor vai nos ensinar no próprio semestre. Que o Senhor nos conduz com Tua graça, com Tua bondade. É isso que nós pedimos e agradecendo em nome de Jesus. Amém.